Vamos abrir a escritura na Epístola de Paulo aos Efésios. Vamos dar seguimento aos nossos estudos. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 1. Vamos ler então os versículos 13 e 14. Efésios 1, 13 e 14, que diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Bem, queridos, com esses versículos, nós chegamos agora nesse terceiro bloco de bênçãos, se bem que já há 2 semanas estamos falando desse terceiro bloco, mas chegamos mais especificamente na questão do que a Escritura chama de o selo do Espírito Santo, ou que seja como diz, fostes vós selados com o Espírito Santo da promessa. E depois ainda há o penhor da nossa herança, que é o próprio Espírito. Então é importante que nós compreendamos que o apóstolo Paulo, ele coloca uma condição anterior. Ele diz: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Ou seja, o selo do Espírito, ele acontece depois que nós ouvimos a palavra da verdade, depois que nós ouvimos o evangelho da vossa salvação. No caso, a palavra da verdade é o mesmo que o evangelho da salvação, e tendo nele também crido. Então as condições, elas são exatamente essas duas: ouvir o evangelho e crer no evangelho. E eu tenho insistido, e para que nós entendamos com clareza a questão do selo do Espírito Santo, eu tenho insistido para que nós entendamos essas verdades no âmbito orgânico, no sentido daquilo que acontece em nós, efetivamente, na nossa consciência e no nosso coração, em relação ao evangelho. Eu já disse isso várias vezes, mas tantas vezes que eu ainda disser, será pouco para desconstruir um problema que existe no cristianismo e, portanto, e consequentemente, existe nas nossas mentes, no nosso entendimento. Observe vocês que a Bíblia, ela tendo 66 livros, ela fala acerca de muitas verdades. Nós temos aqui uma série de verdades que, se lidas e compreendidas à luz daquilo que Cristo é a verdade. Então é possível que você tenha aí um compêndio teórico de um tanto de verdades. Então a Escritura, ela tem esse papel de ser um testemunho acerca da verdade, e não exatamente a verdade. Para vocês entenderem melhor, basta que vocês pensem comigo que em João capítulo 5, versículo 39 e 40, Jesus diz para os judeus, repreendendo-os, que eles liam as Escrituras, que eles estudavam as Escrituras, porque eles acreditavam que, no ato de eles estudarem objetivamente a Escritura, eles teriam assim a vida eterna. É o problema do dogmatismo, ou seja, pelo fato de eles acreditarem desta maneira e não daquela outra, esse simples fato de eles terem uma compreensão intelectual correta, eles pensavam que obteriam vida eterna. Jesus então continua dizendo que eles erravam nesse sentido. Por quê? Porque, sendo a Escritura tão somente um testemunho acerca de Cristo, eles não queriam ir a Cristo para terem vida. Vocês entendem? Ou seja, a Escritura é o meio, não é o fim. Ela é o meio que nos conduz à compreensão daquilo que a verdade é. Quem é a verdade? É Cristo. Ele próprio declarou, João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então houve uma inversão ao longo do tempo, no sentido de que a Escritura ocupou o lugar de Cristo.
de que os conceitos construídos a partir das suas páginas tomou o lugar da verdade, de modo que os crentes se relacionam com a Bíblia e não raras vezes deixam de experimentar o próprio Cristo no seu ser interior. Então é preciso que nós entendamos que a Bíblia tem um papel importante e necessário, que nos ensina, nos leva até uma compreensão das coisas, porém a nossa experiência ela deve perseguir a própria substância da verdade, que é o próprio Cristo. Então, por exemplo, quando a Bíblia, a Escritura fala sobre o selo do Espírito Santo, você já deve ter ouvido muito essa expressão. Acontece que há pelo menos duas linhas que são mais tradicionais nesse entendimento. A primeira que diz o seguinte, é a mais forte, que quando a pessoa, mesmo depois que ela creu em Cristo, que ela tenha sido batizada, que ela tenha se integrado no corpo físico de uma igreja local, que ela participe do pão e do vinho, no caso eles chamam de a ceia do Senhor, né? Eu estou apenas demonstrando como que essa corrente pensa e ensina. Eles dizem que enquanto tal pessoa não falar em línguas, eles dizem, não terá sido selada com o Espírito Santo. Eles entendem o selo do Espírito Santo como receber o dom de línguas, o que eles chamam de batismo com o Espírito Santo. Isso a partir de uma leitura de Atos capítulo 2, porque diz que quando os discípulos ali foram batizados, falaram em línguas, né? Então a partir desse texto e de uma compreensão superficial sobre esse texto, eles entenderam dessa maneira. E assim criou-se um dogma. Qual que é o dogma? Se você fala em línguas, você foi selado com o Espírito Santo. Se você não fala em línguas, você não foi selado com o Espírito Santo. Para eles, tudo se simplifica nessa equação. Tem um Espírito, fala em línguas, selado. Não fala em línguas, não foi selado. E o pior que, para aqueles que já participaram desses segmentos, eu já participei muitos anos, e sobretudo para alguém, não somente que participou, mas que está atento, que acompanha, que está percebendo os acontecimentos, pode verificar que há dezenas ou centenas de pessoas, ou milhares de pessoas que ali dentro e há anos nunca falaram em línguas e nunca falarão, e não deixam por isso de serem cristãos genuínos. Até porque, se você ler 1 Coríntios capítulo 14, que é um capítulo inteiro escrito para explicar o dom de línguas, o que é uma coisa maravilhosa, porque quando Paulo usa um capítulo inteiro para explicar uma situação, é porque aquela situação consistia num problema naquele tempo. Por isso ele gastou tanto capítulo ou tantos versículos para explicar aquele fenômeno. O que não era problema, ele apenas passava de largo e seguia, porque não havia tal necessidade. Ele próprio explica o seguinte, se você ler 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28, Paulo faz perguntas cujas respostas são todas negativas. Ele fala assim, são todos apóstolos? 28, 29, né? 30 ali de capítulo 12 de 1 Coríntios. São todos apóstolos? Ele está falando do corpo de Cristo, que tem muitos membros. E tendo muitos membros, né, cada membro tem uma função distinta. Ele fala que uns foram dados para apóstolos, outros para profetas, outros, né, com dom de cura, outros. Ele vai falando vários dons. Aí ele pergunta, afinal são todos apóstolos? Qual que é a resposta? Qual que é a resposta? Todos, são todos? Não, nem todos. Só aqueles que foram chamados. E ele continua, são todos profetas? A resposta continua sendo negativa. Aí ele fala, falam todos em outras línguas? A resposta é a mesma, porque ele diz que uns têm este dom, outros aquele outro dom, ainda outros um terceiro dom, ou seja, os dons são distribuídos, de modo que a própria lógica, no sentido do que o corpo de Cristo traduz, ou que a igreja enquanto corpo traduz, que cada membro tem uma função distinta, nos leva a concluir que o dom de línguas não pode ser o selo do Espírito Santo, senão somente os que falassem em língua teriam o selo do Espírito Santo. Então a primeira coisa a se fazer é tirar do entendimento esse dogma
que é o equívoco de que o batismo com o Espírito Santo, enquanto falar em línguas, seria o selo do Espírito Santo. Está fora. Mas há um outro dogma, que também é não menos equivocado, todavia menos atrevido, né? Que ensina o seguinte: desde que você creu no Evangelho, você está selado. E ponto final. E eles partem desse texto: depois que ouvistes a palavra da verdade, tendo nele crido, fosse selado. Então, cria-se aqui um dogma. Qual dogma? Alguém prega para você acerca de Cristo, oferece a você num apelo para que você aceite a Cristo, e fala: não, eu aceito a Cristo. Então pronto, então agora, depois que nós orarmos por você, a pessoa faz uma oração e o outro repete, ele diz: então agora você já está selado. Pronto, está selado. Por quê? Bem, tem um certo sentido nisso. O sentido de que, se a pessoa ouviu o Evangelho, e se ela de fato creu no Evangelho, ela foi selada, é o que está dizendo. Agora, o grande problema é que está na questão do que significa crer. Qual é o verdadeiro significado do crer? Nós debatemos isso aqui, falamos em 2 estudos anteriores a este, em que nós deixamos muito claro que o crer, na Bíblia sua, que é tradução em português, toda vez que você encontrar a palavra crer, você deve entender que essa palavra crer, que é uma palavra portuguesa, vem do latim credere, que seria uma suposta tradução da palavra grega, que seria da palavra fides, fé, e então a palavra correspondente no seu verbo, fidiu, né? Ou seja, o ato de a pessoa exercer a fé no Cristo de Deus. Mas aí veja bem que há uma distinção. Quando na Bíblia você encontra a palavra fé, fides, no grego, essa palavra não significa simplesmente você adotar uma posição favorável àquele conceito. A fé nas Escrituras implica que você exerce tamanha fidelidade para com o objeto da sua fé, que agora aquilo em que você tem fé se torna um só no seu coração. Ou seja, aquela verdade que é o próprio Cristo exerce tamanha influência no coração do discípulo, que agora a verdade que é Cristo, ela modifica a sua vontade humana. A vontade divina modifica a vontade humana. A verdade divina que é Cristo substitui dentro do seu espírito, da sua alma, da sua mente, do seu coração, substitui todos os dogmas, todos os conceitos, todas as preferências. O grande problema que nós podemos apontar hoje em dia é que, se você reunir uma multidão de pessoas que dizem crer no Evangelho, elas todas dizem crer, mas todas mantêm as suas preferências. As suas preferências em todos os sentidos que você imaginar. Elas mantêm ainda a sua própria vontade, mantêm ainda o seu próprio desejo. Ou seja, afinal, quando diz da fé da salvação, fala: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, o que implica que a partir dessa confissão, se vem de um coração que de fato tem fé no Cristo, agora começa-se uma relação de senhorio e de servo. Se Ele é o Senhor e eu sou o servo, a lógica é que eu não tenha mais vontade. É uma lógica. Mas como é que eu posso não ter mais vontade? Eu sou um ser humano é dotado de vontade. Mas agora a vontade minha é a vontade divina. Agora os meus pensamentos devem ser dirigidos pelos pensamentos de Deus. Agora as minhas preferências devem ser as preferências divinas. Agora as minhas ideias devem ser as ideias divinas. Agora os meus sentimentos devem ser os sentimentos divinos. Essa é a lógica do Evangelho. Posso citar, por exemplo, alguns textos que evidenciam isso. Quando Paulo fala assim lá em Filipenses 2:5: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele não está dizendo que agora o sentimento de Cristo deve ser o meu? E quando Paulo diz lá em Gálatas: logo já não sou eu quem vive,
mas Cristo vive em mim. Não está dizendo agora que toda a sua vontade, seus desejos, seus valores, agora são meros canais para que a vontade divina, os valores divinos, sejam agora canalizados para que Cristo viva por meio dele. E esse viver que Paulo agora tem na carne será a expressão daquilo que Cristo é. Portanto, é o que a Bíblia diz: andai no Espírito, e andando no Espírito nós vamos expressar e manifestar o Espírito. Então, o problema é que a maioria dos crentes receberam um evangelho dogmático. Por exemplo, fulano, você acredita que Jesus de Nazaré foi o Cristo de Deus que se fez carne? Não acredito. Olha, ele acredita até por força de tradição. A pessoa nasceu ouvindo isso. Os 4 grandes segmentos religiosos do Brasil, vamos falar da nossa nação, são cristãos. Nós não temos outra tradição senão cristã. O catolicismo é cristão. Pode não conter a verdade, mas é cristão. O protestantismo é cristão. O evangelicalismo é cristão. E até o espiritismo, eles acabam se colocando na qualidade de cristãos, assim eles se apresentam, porque eles partem do evangelho de Jesus Cristo, segundo Allan Kardec. Pastor, mas não é mais, é que nós temos pelo menos as 4 grandes correntes se chamam e se intitulam cristãs. Se são é outra coisa, mas todas elas partem do evangelho, vamos colocar assim, cada uma com seus erros, com seus equívocos, com seus desvios, com as suas manipulações, com as suas distorções, com seu fermento, agregando uma coisa ou outra, cada qual com as suas exegeses, ou suas interpretações de fora para dentro da Escritura. De todo modo, o fato é que, para alguém falar que acredita que o Cristo de Deus se encarnou em Jesus, basta nascer nesse ambiente. E aí agora depois você pergunta: você acredita que Jesus de Nazaré, ele morreu na cruz pelos seus pecados? Ora, todos dirão que sim. E você acredita que ele ressuscitou? Óbvio. E que ele vai voltar? Lógico. Então, logo a pessoa passa a ter uma confissão verbal e deixa de entender, porque esse é um caminho meramente dogmático. Não que Jesus não seja o Filho de Deus, que se encarnou sim, que morreu pelos pecados, é verdade, que ressuscitou, obviamente. Agora, essas verdades, elas devem ser verdades em mim. É isso que significa ouvir, implica a compreensão, e o crer implica a fé como um meio pelo qual você se apossa e se apropria e toma para si tais palavras. Por isso que o selo é consequência, o selo do Espírito Santo é consequência do crer. Para tanto, nós podemos invocar aqui, para os irmãos terem uma maior compreensão, João capítulo 6. Olha, eu leio o capítulo 6 de João há mais de 30 anos, aproximadamente. Talvez um pouco mais que isso. Vamos colocar uns 30 exatamente. Se eu somar todo o período em que eu leio e estudo a Escritura, 7 na AD, 3 na local e agora 20 no de volta, somam-se 30 anos de estudo. Não que antes eu não lesse e não pregasse, mas desde que eu me empenho por estudar, eu leio João capítulo 6. É um capítulo de ouro da Escritura, todo leitor e todo estudioso da Escritura certamente já leu muitas vezes João capítulo 6, quando Cristo fala: eu sou o pão da vida, quem come desse pão tem a vida eterna. Porém, o entendimento de João capítulo 6 nunca se me tornou tão claro, senão quando eu li a orelha de um livro de Rubem Alves, em que ele comenta o capítulo 6. Na verdade não é bem o capítulo 6, Ele faz um breve comentário acerca da proposta daquele livro e, portanto, ele dialoga com João capítulo 6, o que é inevitável, que todos que lerem e conhecem João 6 saberá de que ele está falando. E aí ele fala o seguinte, observa, ele fala que
aquele que escreve, presta atenção, ou aquele que fala, aquele que escreve ou aquele que fala. Ele transforma o seu falar, o seu sentimento, em própria carne e próprio sangue. Ele quer dizer, aquele texto ali escrito, ou aquele texto falado, procede das entranhas do ser de quem fala. Ou seja, no caso, quando Cristo está falando o Evangelho, ele está falando aquilo que ele é. Então o seu próprio ser está sendo enunciado, proclamado. Por isso que Jesus vai colocar ali em João capítulo 6, a si próprio, dizendo: aquele que come a minha carne e o meu sangue, aquele que come minha carne e bebe meu sangue, esse tem a vida eterna. Ele vai dizer: as minhas palavras são espírito e são vida. As palavras simbolizadas por carne e sangue deveriam ser comidas. Ele fala: então o leitor, ou o auditório, aquele que escuta, deve agora comer essas palavras. A palavra foi posta, o outro agora recebe tais palavras, não como quem escuta um palhaço numa praça, não como quem escuta um discurso num dia de domingo, um sermão, mas como alguém que, tendo um profundo interesse por tais palavras e tendo adquirido uma consciência de que tais palavras é a verdade, então agora ele come aquelas palavras como quem se alimenta de um pão. E agora aquelas palavras digeridas, elas são processadas, elas passam por todo o metabolismo de absorção agora no seu corpo, de modo que todos os nutrientes, as proteínas, tudo aquilo que aquele pão tem de saudável, agora é constituído no seu próprio ser. Agora aquelas palavras são constituídas no indivíduo, são constituídas na pessoa. A palavra e a pessoa se tornam um só. Essa é a verdade do Evangelho. Não é uma questão de você apenas se posicionar. Tanto é que vocês podem observar que a pessoa aceita Jesus hoje numa igreja tal. Passa um tempo, por qualquer motivo que acontecer, ela muda de igreja. Só que quando ela muda de igreja, fatalmente, no caso muda de ministério, fatalmente se muda de ideias, porque cada ministério tem uma ideia diferente acerca da verdade. Mas elas mudam, transitam de um lugar para o outro, sem se preocupar com o que está acontecendo. Não poucas vezes, uma pessoa sai, por exemplo, da Assembleia de Deus, se torna um adventista. Ora, isso é negar a fé anterior. Ou sai da adventista e vai para a Assembleia, é negar. Mas passa um tempo, por qualquer motivo, agora abandona aquele segmento e vai vir um TJ. Depois de 20 anos encontra em você: não, agora eu fui lá para os mortos, ou para os mormons. Passa um tempo: não, agora eu estou no espiritismo. Vocês já viram acontecer isso? Depois de muito tempo, a pessoa fala assim: agora eu sou agnóstico, acredito mais em nada. Por quê? Porque ela estava apenas no âmbito de quê? No âmbito de uma confissão verbal, se posicionando ora de um lado, ora de outro, a partir daquilo que ela achava que fosse mais lógico. Mas hoje, quando Cristo veio e ele pregava o Evangelho, não tinha Bíblia, não tinha Novo Testamento, não tinha Mateus, nem Marcos, nem Lucas, nem João. E ele dizia as minhas palavras. Ele fala: vinde a mim, vocês que estão cansados. Eu sou a água, eu sou o pão, eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a ressurreição. Ele se apresenta como aquilo que é a verdade e aquilo que a verdade é. Então, todo o nosso esforço é convidar os irmãos a entenderem que o selo do Espírito Santo, conforme Efésios capítulo 13, nada mais é do que o inscrever daquela palavra no seu coração. Não é uma questão dogmática: ah, você se posicionou, foi selado. Não, não é um selo, até porque eles falam assim: não, eu fui selado, nós fomos selados. Você fala: mas e cadê esse selo, gente? Não, é pela fé. Ninguém vê, é espiritual. Fala assim: mas e como é que a gente faz para se certificar desse selo? Não é? Porque o selo é uma marca de propriedade, de pertencimento. Aí você fala: não, é porque tudo é espiritual. Essa marca, eles dizem, é para que os anjos vejam
e saiba que você pertence a Deus. É para o diabo ver e saber que você pertence a Deus. Só que nós, que somos os mais interessados nesse selo, nunca viemos esse selo. Ora, que selo é esse? Vamos ler alguns textos e os irmãos vão perceber onde nós vamos chegar. Primeiramente, vamos abrir aqui a escritura em 2 aos Coríntios, capítulo 3. Encontraram? Capítulo 3 de 2 aos Coríntios, a partir do 1, Paulo diz assim: começamos porventura, outra vez, a recomendar-nos a nós mesmos. Quem já ouviu aqui de recomendação? Carta de recomendação. O que é uma carta de recomendação? Digamos que o Cadmo se mude para tal cidade, ele fala: pastor, eu vou congregar agora numa igreja aqui perto de casa, e eu preciso de uma carta de recomendação, uma carta que me recomende ao pastor. Aí você faz uma carta dizendo: olha, o Cadmo tal, congregava aqui no Devap, deu sempre bom testemunho, um homem honesto, tal, assinado pelo ministério. A pessoa pega aquela carta e, então está recomendado. A pessoa aceita porque tem uma boa conduta. Mas Paulo pergunta assim: olha, começamos porventura, outra vez, a recomendar-nos a nós mesmos? No caso aqui, a aplicação é um pouquinho diferente da que eu coloquei agora. É como que Paulo dissesse: será que eu, apóstolo, preciso de que eu seja recomendado a vocês, ou de que eu me recomende a vocês, ou de que eu tenho que ficar defendendo a mim mesmo, dizendo quem eu sou para vocês? Eu preciso de me defender diante de vocês, de explicar quem sou diante de vocês? Aí ele continua dizendo: ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Aí ele agora toca no primeiro ponto que eu coloquei, da carta de recomendação. Pastor, mas eu acho muito bacana a carta de recomendação, é uma coisa até que protege, né? Que ajuda, porque a igreja vai receber um indivíduo, não sabe de onde vem, não sabe quem ele é, não sabe o que ele faz. Olha, para os irmãos terem uma ideia, eu não gosto muito de falar isso, mas eu vou falar para os irmãos terem uma ideia. Eu conheci uma pessoa, Alexandre, que era pastor. Ele tinha carteira de pastor evangelista itinerante, e andava também com uma carta de recomendação da sua origem. Então ele ia em várias igrejas pregando, levando a carta de recomendação de origem de onde ele vem, e a carteira de pastor itinerante, pastor evangelista itinerante, que saía de lugar em lugar pregando. Então ele estava munido com todos os documentos necessários, sim ou não? Mas eu conhecia a peça, sabia de tudo que ele era capaz de fazer e de tudo que fazia. Então, para mim, que o conhecia, aquela carta não tinha nenhum valor, porque carta é um papel, apenas um papel. Um papel não prova o que você é. É a mesma coisa, eu estou falando da questão da doutrina dogmática. Porque você se posiciona a favor desse entendimento, não significa que você absorveu aquela verdade em substância no seu ser. Apenas nesse atual momento você tem uma concordância com aquele segmento, e amanhã, por qualquer motivo, por menor que seja, você deixará de discordar. Ou melhor, você deixará de concordar e passará a discordar. Basta que alguma coisa te gere o menor prejuízo possível e você vai abandonar aquele segmento, como nós vemos acontecer todos os dias. As pessoas desistem, abandonam, se torna outra pessoa do dia para a noite, por qualquer coisa que aconteça. Ou seja, quando isso acontece, ela nega tudo o que ela dizia que era. Ela dizia que era algo, agora quando ela abandona, não fui. Mas você estava lá, você era tão firme. Mas eu não era aquilo. Aquilo apenas era a minha aparência, não era o meu ser. Mas vamos seguir. Versículo 2. No primeiro ele faz uma pergunta: começamos porventura outra vez? Nós estamos voltando para aquele tempo em que tudo era exterior, em que se fazia recomendação uns dos outros, que se exigia recomendação de vós ou para vós. Está perguntando: vamos voltar tudo de novo? É uma pergunta, ou não é uma pergunta? Uma pergunta retórica, mas é uma pergunta que
traz como resposta implícita o fato: olha, nós não podemos fazer esse tipo de coisa mais. Se nós fazíamos, não fazemos mais. E vamos precisar fazer isso de novo? Como assim? Por quê? Porque na mudança de Antigo para Novo Testamento, tudo se altera no eixo da economia divina. Porque agora, na nova aliança, da cruz em diante, tudo agora acontece em realidade. Ou pelo menos tudo agora o homem deve perceber em realidade dentro de si. Por isso diz assim, olha, vou ler novamente o 1, entrando para o 2 para dar o sentido. Começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Versículo 2: vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Então, no primeiro plano, Paulo fala: vocês, igreja de Corinto, são a nossa carta, nós apóstolos. Ou seja, vocês são um produto do nosso trabalho. Há um trabalho que está sendo feito, e vocês, portanto, são a prova, são o testemunho vivo, né? Ele diz que vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Versículo 3: estando já manifestos como carta de Cristo. Vocês estão se manifestando como cartas de Cristo. Imagine, produzida pelo nosso ministério. Então imagine, como é que se escreve uma carta? Tem que ter primeiramente um escrevente, não tem? Não tem alguém que tem que escrever? Tem que ter um que mais? Não, antes tem que ter uma caneta. Não tem que ter uma caneta? Não tem. Tem que ter o que mais? Um papel, ou a superfície onde vai ser escrito. E agora tem aquilo que será escrito, é o conteúdo. 4 coisas. Então imagine só que alguém fala assim: eu vou escrever uma carta de recomendação para o Cadmo, né? Então, o que eu vou dizer nessa carta? O Cadmo será recebido pelo Aldair, lá no outro estado. Então, quando o Aldair pegar a carta que eu escrevi recomendando o Cadmo, vai estar escrito assim: o Cadmo é um bom cristão. Eu disse, escrevi no papel, ele levou, e aí o Aldair fala: não, eu vou recebê-lo porque o Alexandre disse, o Cadmo é um bom cristão. Eu pergunto, isso resolveu o problema? O Cadmo é um bom cristão? Pode ser e pode não ser, eu não sei. Não, a carta disse, mas ele pode não ser. Agora Paulo diz: estando já manifestos, vós manifestos, como carta de Cristo. Ele fala assim: vocês são uma carta. Vocês não levam uma carta, vocês são a carta de Cristo. Ou seja, um conteúdo foi escrito em vocês. Vocês são a carta. O conteúdo, que é a palavra, foi escrito no seu coração. E estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Então Paulo diz: na medida em que nós apóstolos exercemos o nosso ministério, ou seja, quando Paulo pregava, quando ele ensinava, quando ele ministrava, ele falava Cristo, ele ministrava Cristo. Aquele falar era como que naquele momento o Espírito Santo, tomando a palavra de Deus, a inscrevia no coração dos irmãos. Agora, onde os irmãos todos forem, todos podem ler nele, no seu viver, no seu agir, no seu falar, que ele é um cristão, que ele tem o selo. Esse selo é o inscrever da vontade de Deus, ou do Cristo, da verdade, dentro do próprio ser. Este é o selo. De modo que quando as pessoas virem você, onde você for, elas vão perceber: puxa, semana passada eu dei um exemplo aqui, dizendo que lá em Atos 14,
diz que foram os discípulos de Cristo pela primeira vez chamados de cristãos, né? Alguém comentou lá no YouTube, na mensagem postada, dizendo assim: não sabe de nada, cristão é um nome pagão, que parece que foi Roma que inventou esse nome nem existe. Pena que tal pessoa que fez tal comentário ou é má, sabe das coisas e é má. Não tem pessoas assim? Não quero dizer que seja, mas talvez seja de fato alguém desinformado, não conhece a Escritura, não leu na Escritura que antes de chegar ao quarto século do domínio romano, já no primeiro século está dito que as pessoas de Antioquia chamaram os crentes lá de Antioquia de cristãos, e essa foi a primeira vez que um discípulo foi chamado de cristão. Então essa pessoa não conhece nem a língua bíblica, nem a história bíblica, nem a história romana, não tem nada. Aí a pessoa tem necessidade de comentar algo, vai lá e fica na internet o dia todo conversando o que não sabe conversar. Mas deixa para lá. O fato é que ser um cristão, a palavra cristão vem de Cristo. Poxa, é uma questão de étimo, é a raiz da palavra. Seja no grego, seja no hebraico, em português, as palavras correlatas de tradução fiel de uma língua para outra, elas partem do étimo da palavra. Toda palavra tem uma raiz, e essa raiz, que é a origem, que também nós chamamos de radical, traz o âmago do significado daquela palavra. Então, se você pegar a palavra cristão e a palavra Cristo e tirar todos os excessos que compõem a palavra, para caracterizá-la ou enquadrá-la em classes gramaticais diferentes, porque Cristo é um substantivo, cristão seria um adjetivo, mas o fato é que, ao reduzir e chegar no étimo de Cristo e de cristão, quando não tiver mais para onde reduzir, vocês vão perceber que se torna um único núcleo semântico. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Mais ou menos isso. O que significa então chamar o Cristo de Deus de Cristo, o seu discípulo de cristão? Que eles agora têm uma unidade orgânica de espírito. Isso é um selo. O selo que pode ser visto, porque o selo é, na verdade, as marcas do Evangelho, os traços do Evangelho, é a manifestação do Evangelho no viver. Quando você ver alguém, vir alguém vivendo como Cristo, lá está o selo estampado, é a carta viva, escrita não com tinta, não é uma carteirinha de membro, não é uma carta de recomendação, não é porque você diz que crê, mas não, é inscrito no coração pelo Espírito do Deus vivente. A pessoa fala assim: e eu quero então esse selo, como é que eu faço? Primeiro, você tem que ouvir. Depois que ouvistes a palavra da verdade. Por isso que Paulo diz que, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, porque o ministério de Paulo era um ministério de falar. Falar o quê? Falar Cristo. Então Paulo falava Cristo, e na medida em que Paulo falava Cristo, os irmãos comiam aquela palavra como quem come pão, como quem digere carne e sangue, como quem toma a substância da verdade que é Cristo para dentro de si. E nem esse processo é simbolicamente aqui representado pelo inscrever no coração a vontade de Deus, para que agora todos possam ler. Mas calma, novamente eu quero acalmar o coração e o ânimo dos irmãos, dizendo que isto é um processo. O importante não é que você fale assim: puxa, a irmã Salete está tão avançada nesse processo e eu estou tão lá atrás. Não é por aí. Cada pessoa tem seu tempo, tem sua experiência. O mais importante é que todos nós estejamos engajados no processo, nunca à beira do caminho. A Bíblia fala de vários cegos que Jesus curou, né? Um deles
é o cego Bartimeu. Já ouviram falar? Qual é a característica principal desse cego e de como Cristo curou? Diz que Bartimeu estava assentado à beira do caminho. Quando Cristo perguntou: o que queres que eu te faça? Ele respondeu: que eu torne a ver. O que implica que ele era alguém que enxergava, e enxergando ele veio a ficar cego. Portanto, não se trata aqui de um cego de nascença. Então ele enxergava, ficou cego, e porque ficou cego, ele parou no caminho que ele caminhava. Ele estava caminhando, tomado de cegueira, ficou parado à beira do caminho pedindo esmola. Então, no sentido espiritual que o texto quer traduzir, é que muitas vezes nós paramos, ficamos estagnados. Alguém me perguntou semana passada se é possível a pessoa retroagir na vida cristã. Quero dizer para os irmãos que isso é muito sensível, tá? E aos poucos eu vou compreendendo essas questões, e quanto mais eu compreendo, menos eu entendo. Mas o fato é que eu estou totalmente convencido de que a salvação não é um dogma, e a queda também não é um dogma, são acontecimentos, de sorte que hoje eu posso estar num processo, sendo conformado, trabalhado. Quando Paulo fala: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mas no mesmo texto ele diz o quê? Não vos conformeis com este século, com este mundo. Ou seja, nós somos moldáveis. Agora, a garantia da salvação, e eu creio nisso, está naquele que começou e que vai terminar. Ele tem o propósito, o plano. Só que eu, na minha relatividade, ora estou avançando, ora estou estagnado, ora estou retrocedendo. Com quanta facilidade a nossa mente ela é movida, ela é trabalhada, ela é mudada. Por isso nós precisamos de ter a consciência da necessidade de estar sempre em movimento, mas na direção da transformação. Não se entristeça porque você fala: mas eu poderia estar mais crescido do que estou. Talvez você tenha perdido muito tempo. Eu confesso que na minha experiência de vida humana e cristã, eu perdi muito tempo, mas é muito. Envolvido com a Bíblia, perdi tempo com ela. Sincero, sempre fui sincero, sempre com honestidade, sempre com um espírito muito forte. Eu nunca peguei na Bíblia com quem está com nojo. Eu pego de verdade, eu seguro de verdade. É para ler, vamos ler. Virei noites e noites lendo, relendo, escrevendo, anotando e tudo. Outra vez na rua, parado, brigando, discutindo pelo texto, pelo significado. Minha vida toda foi envolvido com isso. Mas muito tempo foi perdido, no sentido de que todo aquele tempo, embora na minha consciência gasto com coisas boas, então, poderia ser gasto nessa busca desse sentido orgânico para a minha vida. Você entende? Então agora eu tenho menos tempo do que eu poderia ter tido. Mas então eu vou agora não ficar olhando para trás e falar: não, mas eu perdi tempo. Não, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, vamos agora avançar. O importante é estar avançando nessa direção sempre. Não pare, não permita que nada cegue o teu entendimento, não permita que nada roube aquilo que já foi construído em você, porque aquilo que é construído, veja bem, quando fala de transformação ou fala da queda, seja por negativo ou por positivo, a Bíblia vai sempre colocar o enfoque no entendimento, na mente, porque nós exteriorizamos e vivemos aquilo que somos, né? Na nossa consciência de ser. Não há outra maneira de se pôr no mundo. Ninguém se põe no mundo contrário ao que é. Se põe sim. O hipócrita, né? Ele é uma coisa e finge ser outra, mas ele sabe que ele não é aquilo.
Só os outros que pensam que ele é, mas ele sabe que ele não é. Ele é um hipócrita, é um ator, é um dissimulado. Bem, mas o fato é que o selo, portanto, do Espírito Santo é esse inscrever, que acontece dentro de um processo. Então o mais importante é que exista tinta, que exista o ministério, que exista o Espírito Santo, e que você esteja sempre com o seu coração aberto para ser inscrito. Quando Paulo fala que vós, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, cuidado, não despreze. Se há ministério, é necessário ministério. Ou seja, os irmãos estavam ali, eles precisavam de serem inscritos enquanto cartas, ou não precisavam? E como é que Deus, na sua economia, determinou que fosse e que acontecesse? Ora, ele estabeleceu o ministério apostólico, ministério profético, ministério de mestre, que são os 3 esteios da igreja. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28, que Deus deu à igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres. Depois, segue uma sequência de depois, mas primeiro, segundo e terceiro é apóstolos, profetas e mestres. Hoje em dia tem uma onda aí, muito forte por sinal, conhecida por os desigrejados. Vocês devem ter ouvido falar disso. Não vamos confundir aqueles que não têm condições de congregar com os desigrejados. Desigrejados é uma consciência. Os que não têm condições de congregar, é falta de saúde, é uma circunstância diferente. Não pode confundir uma coisa com a outra. Mas o fato é que os desigrejados têm tomado uma proporção muito grande. Já tem um volume, uma porcentagem muito grande de cristãos desigrejados. E a ideia dele é o seguinte, que esse modelo de congregar é inventado pelo homem, totalmente desnecessário. Eu sou mais simples, né? Eu prefiro falar assim, olha, eu não sou maior do que o meu mestre Jesus Cristo, absolutamente. Tampouco vou me sobrepor a Paulo, Pedro, João, que andaram com Cristo, que receberam de Cristo. Então eu sou um discípulo de Cristo, que recebo orientações apostólicas. Nosso ministério é ministério apostólico, não porque eu ou outro seja apóstolo, ou reivindique esse título, mas porque as bases da nossa fé são apostólicas. E apóstolos bíblicos, não apóstolo qualquer um. Perfeito? Bem, de todo modo, imagine vocês que quando Paulo escrevia uma carta, ele falava assim no final, olha, mande um ósculo santo, ou se fosse hoje falaria um abraço, uma saudação aos irmãos que se reúnem na casa do fulano. Os irmãos se reuniam? Aí os desigrejados diziam, não, mas aqui, reunir na casa, está vendo? Na casa. Na casa porque eram 10 irmãos, 20 irmãos. Agora, se a comunidade fosse 500, em qual casa ele se reuniria? Não tem como, tem? Daquela circunstância. Isso aqui é uma casa. De quem é essa casa? Nossa. Isso aqui não é igreja, esse galpão é apenas um teto para estarmos aqui guardados da chuva, do sol, do vento. Mas que seja na casa, debaixo de uma árvore, não se pode negar o fato que eles se reuniam. 1 Coríntios capítulo 11, quando Paulo diz, quando vós vos reunis, não é a ceia do Senhor que tomais. Quando vós vos reunis, então se reuniam. E quando ele diz assim sobre o dom de línguas, quando todos estão reunidos num só lugar, eles não reuniam? Então, de onde vem a ideia dos desigrejados? Que isso aqui foi inventado por homens e é totalmente desnecessário. Mas talvez o desigrejado seja apenas um sintoma de alguém profundamente ferido com o que o sistema religioso fez ao longo da sua existência. Machucou, roubou, bateu, xingou tanto,
que falou, não, não pode ser, e largou de mão, não é? Talvez esses não conheçam uma outra possibilidade de estar reunidos em comunhão, em amor, em fraternidade, solidariedade. Eles talvez não entenderam isso. E de fato há razão, no sentido que a maioria das chamadas igrejas são sistemas de opressão, sim, de engano, de usurpação, é um fato. Embora a maioria dos crentes não percebam isso, mas um dia perceberão. Bem, de todo modo, nós temos que entender que Deus proveu o que a Bíblia chama de ministério. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12. Encontraram? Versículo 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços. Tradução, revista atualizada. Se alguém tiver com a versão revista e corrigida, vai estar aí. E há diversidade de ministérios. Alguma versão diz isso, ministério? A sua diz ministério, diz ministério. Porque serviço aqui, diaconia, é ministério. Então, há diversidade de ministérios. No caso, o ministério de volta à palavra é caracterizado pelo ensino da palavra. Ou seja, quando o Senhor nos chamou e nos instituiu e nos ordenou que nós congregássemos ministerialmente falando, Ele nos incumbiu de sermos um ministério da palavra no sentido do ensinamento, do abrir o entendimento, tirar os enganos, trazer a clareza, o entendimento, o significado, para que as pessoas tenham essa compreensão. Lógico que em maior ou menor medida, todos os ministérios têm que ter esse caminho, né, de mestre, mas há ministérios específicos em outras áreas, de modo que a Escritura fala que há diversidade nos ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Então observa vocês que a própria Escritura apresenta a ideia de ministério. Ministério é alguém que recebeu uma orientação, uma incumbência, um dom, e isso foi trabalhado nele de modo que agora ele segue na direção de cumprir aquele propósito. Seria mais ou menos assim: não tem o Ministério da Economia no país? Aí o presidente da República não tem que colocar um ministro para ele cuidar dessa área? Depois também não tem o Ministério da Saúde, e lá não deve ter um perito em saúde para cuidar da saúde do país? De modo que, havendo vários ministérios, tudo não converge para o bem-estar total, pleno de uma nação? Assim é a ideia de ministérios. O Senhor está edificando a Nova Jerusalém. Ele tem um propósito eterno, ele está cumprindo um objetivo final. Então ele levantou aqui alguns com esse ministério, nessa característica, para resolver os problemas dessa área. E aí há outros ministérios em outras áreas. Pessoas dotadas, qualificadas para exercer, mas todos na mesma base, mesmo fundamento, que é Cristo, todos no mesmo espírito de Cristo, do Evangelho, todos na mesma percepção da nova aliança. Não é qualquer um. Tem muitas pessoas dizendo: meu ministério é esse, é o meu ministério, é o ministério de dançar na igreja. Não existe isso. Você pode até dançar se quiser, não tem ministério de dança. Ministério é uma incumbência que nasce de um dom do Espírito para a edificação do corpo. Eu não sei em que a dança edifica. Você está dançando, os irmãos sendo edificados, crescendo em graça, em vida e tudo. Não sei, não entendo isso. Vão discordar de mim, mas eu não entendo. Só estou falando que eu não entendo.
Lá um homem lá de 1,95 m, com aquelas calças de capoeirista, dançando. Não dá, não entendo. Não dá. Pode ser que ocupe o tempo deles. Talvez eles entendam que assim, porque Davi dançou, né? Só que Davi também foi perseguido. E ninguém quer ser perseguido como Davi, só quer dançar como Davi, né? De todo modo, precisamos ter a compreensão de que deve haver um ministério. O ministério que acontece no ministério da palavra de sabedoria, da palavra da ciência, da palavra de revelação, na palavra apostólica, na palavra de mestre, na palavra profética, mas tudo palavra, porque é a palavra que define e é a palavra que é inscrita no coração. Então, o ministério é importante nesse processo. A palavra, enquanto conteúdo, é importante. Não basta que tenha ministério, tem que ter o quê? Conteúdo. E esse conteúdo não pode ser outra coisa, tem que ser Cristo, o Evangelho. Tem mensagem que é até boa de ouvir, você ri, é tão engraçado, é bacana, mas não é a palavra, é um stand-up. É bom de ouvir. Você é a fim de rir, você vai lá, ouve, ri, umas piadas engraçadas, piadas evangélicas, piada gospel, né? Bacana, mas é para rir. Você poderia ouvir o outro stand-up se quisesse também. Você está a fim de sorrir, mas não é a palavra. Você pode até dar bons conselhos, boas orientações, usar da psicologia, usar do coaching, mas não é a palavra. Às vezes é bom também, são coisas humanamente falando boas, mas não é a palavra. Eu falava aqui no domingo passado para um grupo de irmãos, faltam pessoas comprometidas com o Evangelho. O Evangelho puro, não é criado, não é inventado, não é adulterado, não é manipulado. É o Evangelho como ele é, simples. Para que agora esse Evangelho seja canalizado ministerialmente, para que haja aqueles que se exponham à palavra de Deus, ministerialmente falada, para que agora essa palavra seja inscrita. Então a pessoa ouve. Ao ouvir, você tem a oportunidade de, compreendendo, acolher a palavra no coração. O problema é que nem sempre nós acolhemos. E por que não acolhemos? Há vários motivos. Às vezes acontece da pessoa não está nem ouvindo, né? Ela está só escutando. E não tem como escutar, porque o microfone nessa altura todo mundo escuta, né? Agora, a pessoa está ali sentada, mas está pensando em tanta coisa, né? Vem para cá, não sei porquê, às vezes porque todo mundo vem, já é um costume e tal, mas se você falar assim, o que você gostou da palavra hoje? A pessoa assim, não sei, foi boa a palavra, parece que falou sobre tanta coisa rica que eu nem lembro, tanta riqueza, quando eu falo assim, não, falou de Deus, né? Do amor de Deus, que eu sempre falo do amor de Deus. Mas há aqueles que às vezes, escutando com o ouvido físico, às vezes não concordam. Não concorda por quê? Porque é mentira o que o pastor está dizendo, o pregador? Pode ser que seja. A pessoa tendo um critério muito aguçado, um conhecimento, né, uma perícia no conhecimento da Escritura, fala, não, isso não é de Deus, não é verdade. Mas se você está naquele lugar e você tem uma relação de membresia com aquele lugar, você tem que procurar o pregador. E não é ficar falando do pregador, e nem ficar revoltado com o pregador, e nem ficar trancado em todos os cultos. Procure o pregador e fala, vem cá, você pregou isso aqui, não dá para entender, onde é que está escrito isso? De onde você tirou essa ideia? Vamos à minha casa, vamos bater um papo, vamos falar sobre as verdades de Deus, me ensine à luz da Bíblia, abre a Bíblia, vamos conversar, para abrir a possibilidade do pregador mudar de entendimento. Às vezes ele também é um enganado, talvez não acontece isso, mas também pode ser que a pessoa dali não aceite
por causa das fortalezas do seu coração. Fortalezas, entende? Digamos que uma ocasião eu esteja aqui pregando, eu, Alexandre, aí vem um visitante, alguém foi convidado, veio, aí eventualmente essa pessoa seja da IURD, digamos. Aí na pregação eu começo a dizer: olha, irmãos, precisamos tomar muito cuidado, porque a Escritura nos adverte contra aqueles que fazem comércio das coisas referentes a Deus. É o que está aqui em Pedro, abra comigo. Aí Pedro vai dizer dos falsos profetas que surgiriam nos últimos tempos e fariam comércio de vós com palavras fictícias. E aí eu abordando aquele texto, o visitante estaria ouvindo. Aí eu falo, aplicando para os dias de hoje, como que as pessoas são manipuladas quando são orientadas a acreditarem que aquela rosa, uma vez benzida, orada, vai resolver seu problema, ou a água, ou isso, ou aquilo outro. A pessoa que está ouvindo e compreendendo pode ou não resistir àquela palavra que eu estou falando. Por quê? Porque ela tem uma fortaleza, ela foi orientada e já foi sedimentado nela que aquela é a maneira correta. Quando confrontada, ela se fecha, ela não quer saber. Por quê? Porque a palavra foi de encontro aos dogmas e ao entendimento daquela pessoa. Então ela se fecha por incredulidade, por não crer naquilo que é pregado. Mas também não justifica tal pessoa agora confrontada, ela acabou de criar um contraste entre o que ela crê e o que disseram que estava errado, e agora a partir do contraste ela tem que ir a fundo na busca para saber onde está a verdade. É de responsabilidade da pessoa, não é fugir. Nosso ministério sofreu algumas mudanças no eixo da orientação e percepção da verdade, quando nós saímos do olhar doutrinário para o olhar orgânico. Muitos de vocês acompanharam. Houve pessoas que saíram do ministério por discordar, acredita? Mas essas pessoas nunca nos procuraram para perguntar. Lógico que estava sob a sedução de outros, né? Aquela maquinação perversa. Mas nunca voltaram, nunca falaram. De alguns que eu tinha algum contato, eu podia ligar. Eu liguei para alguns. Alguns falaram: não quero saber não. Falei: não, mas a gente podia conversar um pouco. Eu poderia eventualmente ter a chance de mostrar. Não quero não. Amém. Não quer. Né? Não quer. Basicamente, quando alguém, por exemplo, fala mal de você. Se alguém falar mal do Cadmo para mim, você pode ter certeza absoluta que eu vou chamar o Cadmo para conversar com você na sua frente. Vou, lógico. Ou você acha que eu vou agora virar a cara para o Cadmo, acreditando mais em quem fala mal do que no próprio Cadmo? Então há um problema nos nossos corações que precisam de ser tratados. Nós devemos ser as pessoas mais honestas possíveis no nosso propósito. Pastor, eu quero ser selado com o Espírito de Deus. Esse selo que é o selo da palavra. Você precisa da palavra. Você tem que se expor à palavra. Você tem que tratar com todos os problemas de fortalezas que se opõem à palavra. Tem que tratar. Senão nós não vamos nunca, porque onde você vai arrumar um problema. Aí você passa a vida todinha arrumando problema aqui, problema ali, daqui a pouco passaram-se 40 anos e você não tem nada escrito, só fofoca, só contenda, só inimizade, só disse-me disse. E você está aí, sem nada gerado em você. A coisa mais séria que há em nossas vidas é o quê? É a nossa alma. Portanto, o ministério da palavra, a questão da verdade, o escrever da verdade, isso é extremamente importante, é a coisa mais importante de nossas vidas. É basicamente o que Cristo fala assim: olha, não ajunteis tesouros sobre a terra, porque aqui na terra a ferrugem corrói
e as traças comem, né? Corrói, enfim, vocês entenderam. Mas ajuntai tesouro nos céus. E agora? Como é que faz isso? Como é que ajunta tesouros no céu? Para você entender é muito simples. Se ele fala de não ajuntar esse tesouro na terra, mas no céu, não tem como você pegar o tesouro terreno e levar para lá, tem? O que ele quer dizer com isso? Você está empenhado a sua vida todinha em juntar aqui, porque você acredita nessas riquezas, mas existem riquezas celestiais. É isso que ele quer dizer. Mas dessas riquezas celestiais, você não faz conta. Você não está aí para elas. Daqui a um pouco você morre, deixa uma herança de R$1 bilhão para o próprio filho entrar na justiça contra a própria mãe. Se é que vocês estão me entendendo. Porque quando o filho vai na justiça contra a mãe biológica de carne e sangue, é porque o mundo está acabando. Porque se entrar na justiça contra uma madrasta, até que é um pouco compreensível, né? Mas contra a mãe biológica, o mundo está acabando. Jesus está voltando, como diz minha mãe, ou como diz a escritura, né? Vocês percebem a ideia? Então, a pessoa está aqui, morre, fica a riqueza para o povo brigar, lutar e matar. A cunhada matou o cunhado por causa de herança. Todo dia você ouve na televisão isso. O fulano matou o pai por causa do dinheiro da herança. Vocês não ouvem isso todo dia? Por que nós nos fiamos tanto na riqueza terrena? Porque nós acreditamos nela. Eu ouvi uma pessoa falando assim um dia desse: eu não acredito em Deus, acredito no dinheiro. Tá certo, cada um com sua convicção. Mas um dia a pessoa morre. Aí a pergunta é: você tem algum tesouro acumulado? O que você tem de espiritual? O que foi gerado? O que foi conquistado? O que foi acumulado? Qual é o pecúlio espiritual divino que você tem? Quanto de Deus você recebeu? Quanto da palavra foi inscrita no coração? Você de fato tem um selo na sua alma, na sua consciência, que conforme o versículo 14 de Efésios capítulo 1, é o penhor da sua herança, é a garantia de que tudo vai dar certo do lado de lá. Chegamos no penhor. Qual é a garantia? Aí tem uma corrente que diz assim: uma vez salvo, para sempre salvo. Pastor, isso é verdade ou é mentira? Depende. Do ponto de vista dogmático é mentira. Do ponto de vista orgânico é verdade. Explico. Se eu creio que Cristo começou a boa obra em mim, e eu estou efetivamente sendo trabalhado, essa obra será concluída. Então, uma vez salvo, sempre salvo, a salvação vai concluir. Mas o dogma, como dogma, não tem força nem de salvar, que dirá para sempre será. Não serve para nada. O que eu quero dizer, que a pergunta é: qual é a sua garantia? Quer ver uma coisa? Pedrão, você está aí, quantos anos na caminhada? 46 anos na caminhada. Alguém fala assim: Pedrão, você nasceu, cresceu no Evangelho, viveu, pastoreou a igreja, pregou. E qual é a garantia que você tem? Que quando chegar lá vai dar certo. Qual que é a garantia? Efésios, aqui nós estamos encerrando. Semana que vem eu vou retomar o selo e me encaminhar para o penhor, porque tem muito mais para falar sobre o selo do Espírito Santo, que hoje não foi suficiente o tempo, né? Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, encerrando: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo exercido fé nele, no caso, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Essa palavra inscrita no coração, na alma, que significa uma consciência formada, uma consciência que te domina, que te controla. É o que João vai dizer lá na primeira carta de João 2,26.
A unção que dele recebestes vos ensina todas as coisas. Ao Espírito dentro nos controlando. A palavra é o Evangelho. Ele fala no versículo 14: o qual é o penhor da vossa herança, é a garantia que se tem de que tudo estará sendo encaminhado quando você chegar da eternidade. A herança que receberemos é garantida pelo que hoje está sendo trabalhado. Não é dogma. Eu tenho penhor, porque eu batizei no dia 1º de abril. Entenderam? Não é isso. Cadê esse penhor? O penhor, ele existe na proporção dessa sequência de ações: ouvir, crer, ser selado. Esse selo, que é o Espírito que inscreve, é a garantia. Entenderam? Não? Então a garantia, o penhor, é aquilo que hoje você está recebendo como riqueza de Deus na sua vida. Tá bom?